E aí, galera, vamos entrando. Já vamos chamar mais gente. Chama o pessoal. Se o tema privacidade dos dados e empreendedorismo interessa, já chama mais gente. Compartilha com o teu colega, aquele que quer abrir seu próprio negócio. Aquele colega que fala mal do chefe, quer trocar de empresa. Uma baita de uma oportunidade. A LGPD abriu um mar de opções aí para todo mundo. E a gente vai falar com um cara hoje que é um cara sensacional. Um grande amigo, Lucas Giantoni. Conheci ele através do nosso curso aqui de PO. Já estou vendo algumas pessoas conhecidas aí. Olá, Ana Vitória, Daniele, Tobias, vão chegando. Chamando mais gente. Já compartilha. O som tá legal para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo claro aí? Se tem alguma coisa que não tá legal, me avisem. Eu já vou compartilhar aqui nos outros grupos também. Dizendo que a gente está no ar. Vamos chamando a galera aí. Satisfação em ver um profissional que fez o nosso curso se destacando agora na área, tendo sua própria consultoria. Ele também veio da área de tecnologia, então a gente tem bastante sinergia aí. Vai ser um papo bem legal mesmo. Estou compartilhando aqui nos grupos. Daqui um pouco mais, vou começar a live aqui com o Lucas Giantoni, CEO da Qualitec. Compartilhando os grupos, acho que já está tudo certo. O Lucas já está entrando aí. E vocês estão por dentro das notícias? A gente vai falar hoje, um pouquinho aí dos problemas que a Qualicorp está tendo. Que a Justiça também fez a sua primeira busca e apreensão da LGPD, vocês viram? Muito interessante. Esperando o Lucas entrar. Ó. O Lucas já está pedindo para participar aqui. Já vou te aceitar aí, tá, Lucas? Te aceitei aqui. E aí, Lucas? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Beleza, Thiago. Obrigado pelo teu tempo aí, obrigado pela essa disponibilidade que a gente vai ter esse papo hoje à noite. Tranquilo, vamos lá. Friozinho aí, aqui tá 10 graus, cara. Cara, tá bem frio, né? Bom, pra quem não sabe, eu fico aqui em Caxias, né? E hoje fez bastante frio. Ontem, Legal. eu costumo dizer aqui, fez clima de montanha, né, Thiago? Tu olhava pra fora, tu não enxergava do outro lado da rua. Mas Nossa. aí começou a esfriar. Agora, ó, o computador aqui tá dizendo que tá 5 graus. Tá por aí mesmo. Tá doido. Pessoal, vamos começar nosso bate-papo aqui. Então eu tô falando com o meu grande amigo, o Lucas Giantoni. Ele é CEO, ele é fundador da Qualitec Consult. Ele é também motociclista e pai de 2 crianças maravilhosas aí que eu tive o prazer de visitar a família. Boa noite, Lucas. Vamos começar a bater nosso papo aí de privacidade, dados e empreendedorismo. Vamos lá, boa noite. Lucas, deixa eu te contar uma novidade, cara. A gente hoje, tu veio até oriundo do nosso curso de formação de PO EAD, e a gente está tendo o prazer aí, eu vou compartilhar contigo em primeira mão e com todo mundo que vai assistir a live, que a gente começou agora com o nosso programa de afiliados. Então, todo mundo que tiver interesse aí de trabalhar com os nossos cursos, a gente consegue fazer já esse programa de afiliados já diretamente por link, só entrar em contato que a gente já disponibiliza o link. Uma novidade bem interessante aí
para quem quer trabalhar também com essa parte de cursos, né? Legal, Thiago. A gente vai Legal. falar de Pode capacitação falar. fundamental, né? Com certeza, cara. Então, aproveitando, Lucas, eu queria também, mais do que eu te apresentar, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, da tua bagagem. Você tem uma história muito interessante aí. A gente tem bastante similaridade em alguns pontos. Eu queria que tu compartilhasse, cara. Como é que foi a tua história? Fala um pouquinho de ti. Tá legal, bom, tu já deu algumas informações. Eu sou aqui de Caxias, natural de Caxias do Sul, né? Sou casado, tenho 2 filhos, né? O Léo e o Dudu. E eu sou formado em administração de empresa, Thiago, aqui pela universidade, pela UX, Universidade de Caxias do Sul, né? E em 2019 eu busquei uma pós em gestão contemporânea pela Nortus de Campinas, tá? Então essa é a minha formação. Eu tenho diversas certificações na área de tecnologia, porque aí eu fui buscando especificamente onde eu atuava, né? Eu comecei a trabalhar novo, cara. Eu tinha 14 anos na época. Eu lembro que meus pais, assim, disseram, ó, Lucas, tá na hora de trabalhar e tal, né? Tu é bem ativo e tal. E aí, Sim. naquela época, tinha uma empresa aqui em Caxias, Thiago, que estava iniciando com tecnologia. Era pioneiro. Isso foi em 94. Então, calcula, né? E aí eu lembro que meu pai me levou lá para uma entrevista e eu passei na tal da entrevista e iniciei, né? Então, eu trabalhei praticamente de 94 a 2000, né, como montador de computador, tá? Legal. Montei muito 386, 486, né? Depois os AMD, né? Eu lembro que o meu primeiro computador, Thiago, eu paguei, eu lembro até hoje, eu paguei R$ 1.990, né? E essa empresa que eu trabalhava financiou para mim, porque eu não tinha essa grana, né? Então eu paguei em 10 vezes de 190 descontado do salário. Legal. E foi assim, né? Eu era muito novo, 14 anos na época. Aí com 20 anos eu comecei a atinar algumas coisas. Eu disse, bom, cara, esse negócio de tecnologia é um negócio que tá vindo com tudo, né? Naquela época, quem tinha computador era advogado, basicamente, e médico, né? Porque era quem tinha um poder aquisitivo maior e quem viajava muito. Então os médicos, principalmente, né, eles viajavam, compravam os notebooks lá fora, traziam para cá e não tinham manutenção, não tinham suporte, né? Então a gente montava máquina, fazia conserto, impressora, instalava rede. Estou falando da rede ainda daquele cabo coaxial, lembra? Não sei se é da tua época. Nossa, sim, sim, sim. Tá na máquina, embaixo da mesa, tomava choque, né? Na mesa. Mas foram 6 anos Legal. na área técnica, Thiago. E em 2000 eu vi esse mercado, né? E aí que eu fundei a minha empresa. A Qualitec foi fundada em 2000, né? E ela iniciou sim com serviço, manutenção, mas aí eu comecei a conhecer pessoas de outras áreas, né? E aí eu recebi Uhum. um convite para a área comercial, né? Eu sempre tive assim, eu sou abençoado em trabalhar com pessoas boas, né? Pessoas que me ensinaram muito. E um dos meus gestores falou: Não, Lucas, tu vai sair da área técnica agora e tu vai vender aqui. E aí eu comecei, né, a estudar essa questão da venda e me profissionalizar. E a Qualitec foi evoluindo, ela parou de tanta manutenção pessoa física, começou de contrato aqui em Caxias do Sul, foi a OAB. Alô, Lucas. Alô, alô, tá escutando? Deu uma travadinha, mas tu tava falando que parou um pouco essa manutenção de computador de pessoa física. Isso, aí parti para a empresa, porque as empresas começavam a demandar também muito mais manutenção, né? E eu lembro, Uhum. Thiago, o meu primeiro contrato de serviço aqui em Caxias foi com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, com a subseção aqui de Caxias. E aí o negócio foi tomando forma e de 2000 para frente com a minha empresa, eu trabalhei como representante de várias empresas de tecnologia, várias marcas nacionais, né? E fui desenvolvendo ela nessa área de tecnologia. Eu tive a oportunidade de vender estrutura, data center em diversas empresas, em diversos ramos, né? Então, essa bagagem, esse conhecimento me ajudou muito no que eu estou fazendo hoje, né? Mas comecei Legal. cedinho lá, desde essa época do modem discado, do kit multimídia, O né? S-Robotics. Bah, quem tinha um S-Robotics 9600 kbps, assim, era luxo, né? Era luxo. É, S-Robotics, a eu gente sabe sei. a prática, né? Ele conectava muito mais rápido e a conexão era muito melhor. Mas era mais É caro, né? verdade. Cara, que legal, que legal. Várias história. Várias história. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 16 anos. E, cara,
Eu sempre gostei também com tecnologia, acho que tem tudo a ver e, cara, como faz a diferença, né, quando o cara começa a trabalhar desde cedo, a responsabilidade que adquire, bem legal. Mas, e daí tu tava nessa parte de tecnologia, montou tua empresa, tava montando data center, onde é que entra a LGPD na tua vida? Como é que isso aconteceu? Qual que é a relação? Tem a ver com a família também, né, Thiago? Assim, por mais que a gente queira, a gente não consegue separar a vida profissional da pessoal, né? Pelo menos é o meu Uhum. pensamento. Isso anda muito junto e a família acaba que é uma fortaleza, né? Para o cara crescer profissionalmente também. E aí eu tava com os dois filhos pequenos, isso tem uns 6, 7 anos, né? E eu e a Fábio decidimos assim, eu queria parar de viajar um pouco, me acomodar. E eu fui trabalhar num grande cliente meu, né? Para sair da área de TI e pelo menos no início, assim, ficar mais fixo em Caxias, não viajar tanto. Depois nem foi assim, Legal. acabei bem bastante, mas foi muito legal, foi um aprendizado. E nesse cliente, Thiago, lá em 2019, o jurídico me convidou para participar de um comitê de LGPD. Cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, chegou o diretor da área de tecnologia e largou um papel na minha mesa. Disse, ó, Lucas, dá uma olhada nisso aqui, LGPD, isso aqui é sério, aí a gente tem que se preparar. Mas, cara, te confesso que eu olhei aquilo, dei uma lida, assim, né, e disse, bom, sei lá, né, tá aí, vamos, mais um projeto, mais um negócio e tal. No Sim. momento, até não dei tanta atenção. Mas aí comecei a ler um pouco, estudar e, pô, esse negócio vai tomar proporção, né? Entendi um pouco melhor o que dizia a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí integrei esse comitê de LGPD nessa empresa que eu trabalhava. No início da pandemia, a empresa reestruturou várias coisas e tal, e a empresa preocupada, né, nessa questão, me convidou para ser DPO, né? Disse, olha, Lucas, a gente quer Uhum. mudar as coisas aqui dentro, mas tem uma oportunidade aqui para te deixar uma área e vir para outra aqui. Vamos estudar privacidade, vamos deixar isso aqui em dia. Eu disse, então tá bom. Né? Eu voltei a fazer contatos na área de tecnologia e aí eu disse, bom, eu vou ter que estudar esse negócio. E aí, né, que eu procurei e encontrei a Deserve, né, Thiago? Foi num domingo aqui em casa, eu zapeando no telefone, eu disse, bom, vamos estudar LGPD, né? Vai ser sério o negócio. E aí avaliei algumas possibilidades, lembro que eu fiz um contato com a Deserve, o pessoal me respondeu e tal. E eu não entendia nada, né? E eu queria me ser. Sim. E aí foi muito legal. O pessoal me explicou todo o processo da ESIM, que era LGPD, GDPR, ISO, né? Eu lembro que eu fechei com a Deserve e foram, assim, 90 dias, Thiago, de muito estudo, cara. Fiquei focado. Aí aqui em casa também me ajudaram muito, né? A mulher, os filhos, eu me lembro que eu ficava no escritório estudando, eles nem entravam, assim, não abriam a porta. Foram 90 dias, eu conquistei essa trilha. Hoje eu sou formado, certificado de PO ESIM, né? Então, Uhum. estudante LGPD, GDPR, a ISO 27001, o Practitioner, e aí a gente conquista o selo de DPO, né? Tu sabe que eu fiz essa formação duas vezes, né, Thiago? Não me contentei em passar toda a trilha uma vez só, fiz toda ela de novo, Sim. o AD da Deserve. Aham. Recentemente agora procurei também, né, eu fiz um treinamento de vocês de Agile Scrum, né? O Scrum. Legal, cara. Porque LGPD, projeto de adequação, é um projeto complexo, né, de várias etapas, várias fases, e o Agile traz alguns conceitos que a gente consegue aplicar bem e ajuda muito, né? Mas aí, quando eu comecei nesse cliente, eu disse, bom, isso aqui pode ser um negócio maior, dá para fazer para o mercado. Aí eu olhei uma pesquisa, um data science do Sebrae, que dizia que no Brasil são mais de 19 milhões de empresas, né? 6 Uhum. estão em São Paulo, e aí eu olhei Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul era o quinto estado, com quase, se eu não me engano, acho que 2 milhões aqui. Não, 1,2 milhões de empresas no Rio Grande do Sul. Aí eu digo, cara, vou fazer uma conta aqui. Se 20% dessas empresas olhar LGPD, né, e estiver disposta a investir em adequar, são 240 mil empresas. Eu sempre faço conta assim, aí eu pego o grande e vou diminuindo, né? Sim, sim. Dentro dessas empresas eu consegui atingir, são 2.400 empresas. Cara, se eu tiver 2.400 clientes, eu vou ter trabalho para 20 anos aqui, né? E aí, então, estruturei, né? Comecei a estruturar a Qualitec para focar ela em adequação de LGPD em projeto, né? E montamos um time, e hoje estamos atuando
E assim foi acontecendo as coisas, né? Que legal, que legal. Tu falou duas coisas ali. Uma, esse negócio de dividir, né? Pegar uma ideia grande e fracionar ela. Acho que é um pouco de cacuete de vendedor, né? Que o cara chega lá, você tem 1 milhão para vender. Aí tu olha aquele número, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí tu divide isso por semanas e depois por dia. E pensa, não, é possível. É possível, eu consigo Exatamente. chegar lá. Quem é da área comercial sabe, né? E vendedor não tem passado, né? Porque dia 31 bateu Exato. primeiro, acabou, não existe mais nada, vai e busca tudo de novo. Mas é isso, tu pega lá uma meta, tem que vender 1 milhão. Cara, vender 1 milhão é bastante dinheiro, né? Aí tu divide por dia útil, por carteira de cliente, por potencial de cliente e vai quebrando. Aí quando tu olha no final do dia, cara, dá pra gente fazer, né? Tem que trabalhar bastante aqui. É, com certeza. Pra E eu ver queria quanto também. serve Pode também. falar. Hã? Não, para avaliar potencial de mercado vale também, né? Foi essa conta que eu fiz na época. Cara, se Claro. você atingir 2.400 clientes, é muito cliente. Então, Com tem um... certeza. Com certeza. Tu também citou uma coisa ali que é muito importante da questão do Agile, né? Hoje a gente está fazendo essa formação do Scrum. A gente está criando uma formação agora LGPD ágil, porque a gente percebeu que muita gente que fez a formação de GPO, ela ficou meio assim, ok, eu entendi, mas o que eu faço agora? Porque tu tem que ter um pouco de gestão de projeto, né? Seja pelo PMI, seja por uma metodologia ágil, né? E hoje o Scrum, ele te proporciona uma agilidade muito grande, principalmente para quem trabalha com times pequenos, né? Que é a grande maioria dos escritórios. E a gente hoje usa isso aqui também dentro da DCEV. Então, pô, que bom ter você também nessa nossa formação. Legal, bom Deixa saber. eu, é uma coisa, é um diferencial, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Hoje, o que eu tô vendo? Eu tô vendo que as coisas começaram a ficar mais sérias, né? Não sei se chegou a ver o que aconteceu com a Qualicorp, né? E teve outra empresa aí que foi a primeira busca e apreensão pela LGPD. O que tu tá vendo aí dessa movimentação do mercado? E o que tu tá vendo, assim, o que o pessoal tá, tá tomando de medida, né? Quando eles estão te procurando, quais são as dores? O que tu tá trabalhando nesses clientes, assim? Desse caso que tu comentou, Thiago, eu li foi ontem, acho que saiu na mídia, né? Da empresa do Rio de Janeiro. E ali fica claro pela notícia, pela informação que eu li, né? Que sim, houve compartilhamento de dados e eles aproveitaram isso, na minha visão, para fazer venda. Se fala lá em 9 mil vidas, era uma empresa que tratava com seguro, né, com plano de saúde, Uhum, é um faturamento expressivo e tal. Então, a LGPD, ela vem, eu sempre falo isso, né, para todo cliente que a gente tem a oportunidade de conversar, ela não vem para dificultar a vida das empresas, ela não vem para acabar com o marketing, acabar com a prospecção comercial. Muita gente se preocupa, né? Agora eu não faço mais campanha, agora eu não posso mais botar meu time ligar. Não, gente, vida normal, vida que segue, né? A LGPD ela vai complicar aquela empresa que faz as coisas erradas, que tem os tratamentos ilícitos. Tá? Então, para a grande maioria que já faz da maneira que tem que ser feito, é uma questão de adequar a norma, de fazer os uhum. mapeamentos, fazer as adequações, né? Porque a lei ela traz coisas novas, né, Thiago? Quando a gente fala nas empresas de mapear processo de negócio, pela experiência que eu estou tendo, 98% das empresas não tem mapeamento de processo. E não tem por N motivos, e não estou dizendo que é certo ou errado, né? Mas a gente precisa disso para olhar a LGPD. Né? Talvez a gente não É vá na verdade. profundidade do processo, mas a gente precisa começar a listar. E aí é interessante, tu começa a falar com as empresas de listar processo de negócio e eles às vezes se surpreendem da quantidade de processo que eles têm. Né? E aí eles começam a ter uma ciência de, pô, olha a quantidade de dados que a gente está tratando aqui. Então, esse caso dessa empresa que tu comentou, eu acho que deve existir milhares de outros casos assim, né, no Brasil. E aí a LGPD vai pegar pesado. E tem que pegar, né, Thiago? E tem Com que pegar certeza. complicado. Hoje isso veio para ficar, é uma tendência mundial, né? A gente incentiva bastante os nossos alunos a ver o que acontece fora também do Brasil, porque a gente consegue ver quais são as tendências, né? E copiar as tendências. E, e sobre a questão de processo, cara, uma coisa que a gente pode sugerir
se alguém tenha a necessidade de mapear processo, é dar uma olhadinha em CIPOC e dar uma olhadinha em BPM também, que é uma notação parecida com fluxograma, mas é boa para te mapear como os processos ocorrem, né? E, cara, e quais são os resultados que tu já alcançou na área de privacidade, pensando em LGPD, né? Tu fez essa mudança, tu mudou teu foco especificamente para LGPD, tu construiu um time, e o que tu tens conquistado de lá para cá? Isso foi, está 1 ano, 2 anos trabalhando já com LGPD, né? O que tu tem conquistado nesse período? Bom, conquista pessoal minha, profissional, né, Tiago? Acho que a certificação é bacana de falar, é bem polêmico às vezes tu falar de certificação, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu não acho que tenha fórmula para certificação, é uma questão muito pessoal, né? Qual que é o meu ponto de vista? Quem faz uma prova da ESIM, e quem já fez ou quem vai fazer, tem que se preparar, porque aquilo ali te coloca, o nome já diz, é uma prova, né? Então tu quer provar que tu entendeu o conceito e que tu entendeu a lei. Eu optei por fazer, né? Claro que tem um investimento de tempo maior, tem um investimento financeiro, mas eu conquistei com muito orgulho, falo isso para todo mundo, né? Mas para trabalhar com LGPD tem que ser certificado? Não, a própria lei não pede, né, Thiago? Exato. Mas é uma questão que eu acho que às vezes numa proposta comercial, numa conversa com o cliente vai olhar isso, tá? E a certificação da ESIM, tu falou antes, assim, mas a ESIM, olha a GDPR, olha a União Europeia lá. Sim, eu acho que tem que olhar mesmo, né? Na semana passada, a NPD lançou um documento falando de controlador, operador e encarregado. Foi um documento que eles botaram no mercado e me chamou muito a atenção o documento porque eles estão referenciando o GDPR. Então, já vi alguns termos, né, vamos dizer assim, emprestados, talvez, da União Europeia lá, que falava de controlador conjunto, suboperador, né, que a lei no início não está tratando, mas que eu acho que, inclusive, é coerente que a lei agora tem algumas alterações e que trate esses termos. Então, eu estudei muito, tá? E acho que vale a pena, tem que estudar GDPR, tem que estudar LGPD. Como eu sou da área de tecnologia, eu tive, vamos dizer assim, uma facilidade maior com a ISO 27001, né? A ISO acaba assustando mais quem é da área do direito, que busca... Tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças, dá para estudar, dá para entender o conteúdo, né? E dá para ir bem e passar. Mas, de novo, a gente não tem que fazer aqui uma conexão assim, não. Para trabalhar com LGPD, eu preciso de uma certificação. Às vezes a pessoa tem outra maneira de entender e aprender e não vai precisar fazer uma prova, né? Nós entendemos aqui que para o nosso mercado, para o nosso cenário, era importante ter a certificação. Então, focou a empresa, estruturou. Eu vou te dizer que eu considero rápido, né? Hoje, qualquer investimento que tu faça, a gente sabe que tem um tempo de retorno, que tem que ter essa paciência. A gente, no meio de tudo isso, tem uma pandemia que ainda não acabou, né? Que ainda afeta alguns setores, que ainda preocupa muito o empresário, né? Mas a gente já conquistou diversos clientes, a gente já tem diversos projetos em andamento, né? E isso só tem trazido mais projetos, Thiago, porque é uma coisa que engata na outra, né? Tu começa a adequar uma empresa, essa empresa tem vários operadores, aí tu vai conversar com os operadores, eles despertam para o tema, aí eles olham o teu trabalho, e dizem, bom, quem sabe a gente faz aqui também. Então uma coisa vai puxando a outra, né? Então eu digo que tem um retorno rápido, em menos de 18 meses aí de estudo e trabalho, a gente já está com um número bem bacana de clientes em projeto, assim. E, assim, a estrada pela frente é longa e bem promissora. Que legal, que legal. Tudo isso que tu falou eu concordo. Eu acho que a resistência quanto à certificação ela tem diminuído, na minha opinião, que eu tenho visto assim, muito advogado, que eram principais resistentes a essa parte da certificação. Eu digo advogado porque a parte de tecnologia sempre entendeu essa questão da certificação como um benefício, né? E o advogado não, ele começou agora a entender isso, mas eu tenho visto bastante advogado com essa certificação, né? A ESIM a gente vem trabalhando desde 2019. Esse ano, em julho, a gente vai ter a CIPM e em agosto o CDPO da IAPP, né? O que vai ser a diferença? O CIPM tem uma grande vantagem de ser aquele cara, para aquele cara que é gestor, né? O gerente
de privacidade. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele se fala com os stakeholders? Como é que ele faz a contratação? Como é que ele faz a parte de política? A gente está expandindo um pouco mais o nosso portfólio. Não está só falando do cara que é o DPO, né? A gente está falando agora do gestor também. E um selo internacional reconhecido como IAPP, né? Então, isso tem várias vantagens, né? Porque, por exemplo, se você é um selo forte, um escritório, uma Big Four da vida, a marca se vende. Mas se você é um consultor que está começando a empreender nisso e você não tem, você só tem seu nome, de repente tu amarrar o teu nome num selo internacional como é a Exim e como é a IAPP, pô, isso te acelera muito, né? Que a gente falou da proposta, né? O cara vê ali que não tirou da cabeça. E uma coisa que a gente bate também muito é a questão da auditoria, né? Porque hoje todo mundo fala assim, eu vi... Cara, hoje em dia tem nomes, todos os nomes possíveis aí de LGPD, né? LGPD 1.0, 2, 3, 4. E daí, só que, cara, como é que eu pego esse modelo que está sendo apresentado e eu replico? Esse modelo é auditável, né? E a APP e a Exim tem um modelo replicável e auditável que tu consegue fazer. Não foi alguém que inventou dentro de casa, né? Foi uma equipe que isso é replicável, tu pode botar. E tu, fazendo o curso, tu já tem uma receita de bolo. Então, tu entende a lei, tu entende quais são os controles e tu já pode aplicar essa receita de bolo. Não sei se tu concorda que é por aí. 100%, Thiago. Eu já estou na certificação de IAPP, tá? Já estou dando uma olhada aí. Legal. Vamos Pode conversar. fazer com a gente, pode fazer no mês que vem, pode fazer com a gente. Beleza. Mas, sim, tu falou um negócio que é interessante. Quem na área de tecnologia é acostumado com certificação. Se tu pegar a Microsoft, por exemplo, tem várias certificações. E isso vale muito na hora de contratação de um serviço, porque prova que o profissional tem competência para atuar na área. Né? Tu pega grandes fabricantes como a HP, como a Dell, né? Tem várias certificações que o profissional tem que seguir lá dentro e algumas até obrigatórias, porque é para te demonstrar competência no assunto, né? Para te se diferenciar no mercado. Então, eu sempre fui fã de certificação, sempre busquei fazer as que tinha que fazer. LGPD não foi diferente, tá? Mas, de novo, eu não acho que é uma regra, né, Thiago? Acho que cada um procura o seu mercado e cada um tem uma maneira de aprender. Eu gosto, o nosso time todo fez treinamento com a Deserve, né, e toda a trilha de GPO, isso é importante também, né, porque a gente quer todas as pessoas entendendo bem da lei e principalmente, alguma coisa que eu vejo que faz falta no mercado é informação de qualidade sobre a LGPD, né, porque tem muita informação no Google, né, tu dá um Google LGPD lá, bom, tem muito material. Agora, o vendedor ele fica perdido, né, em quem acreditar, para que caminho seguir. Isso que tu falou da Exim é uma verdade, né? O modelo, a receita do bolo que tem na Exim é uma receita global, é algo que funciona. Eu comecei a olhar agora algumas soluções de software para adequação, né? E a tecnologia que eles usam é exatamente o modelo que a gente aprendeu. Então, quer dizer, o que a gente está entregando no futuro pode migrar para um software, né? A empresa poderá contratar outra pessoa, criar uma área de privacidade e vai aproveitar todo aquele investimento. Exato. É global, vamos dizer assim. Exato. E quanto a isso, que nem tu falou, né? Realmente a lei não cobra essa certificação, mas a gente aqui, nesse nosso bate-papo da live, a nossa intenção é facilitar a vida de quem quer empreender, né? Quem quer seguir esse caminho de privacidade de dados, a gente está tentando dar uma luz aí, uma iluminada do que seguir, né? A gente está trabalhando hoje em termos de ferramenta com a OneTrust, né? A OneTrust ela é líder mundial nessa parte de privacidade de software, mas eu também entendo, fazendo um gancho com o que tu falou antes, que ferramenta ela é secundária, né? Tem empresas que não tem nada. Então, assim, o primeiro erro que eu vejo, e eu vou compartilhar a minha impressão, fica à vontade para comentar. O primeiro erro que eu vejo é uma empresa de médio porte, às vezes uma grande empresa, e ela quer se adequar do dia para a noite. Cara, não vai fazer, sabe por quê? Porque é muito, muito trabalhoso, tem muitos detalhes por trás. Então, o que a gente sugere? Pega um setor, adequa aquele setor, né, isola bem qual é o escopo do teu projeto. Se você é prestador de serviço e não fechar bem o seu escopo, cara, vai passar dificuldade, porque a LGPD é bastante ampla e as áreas elas se conectam. O marketing fala com vendas, o vendas fala com o financeiro e assim por diante. Se você não amarrar bem qual é o escopo do seu trabalho, você vai passar dificuldade. Em segundo lugar, comece com o setor e daí
pode começar por uma planilha, tudo bem começar por uma planilha. Mas se é uma empresa que, de média, grande porte, já deslumbra no futuro ter um sistema. Porque qual é a dificuldade de tu fazer em planilhas? É a longo prazo, tu manter isso atualizado. Porque Eu uma quero... outra mentalidade que a gente tem que bater sempre é, cara, não, tu nunca vai estar 100%. Tu tá sempre, isso porque isso não para, porque tua empresa é uma empresa dinâmica, então tem processos que vão morrer, tem processos que vão ser criados, tem pessoas que vão ser contratadas, vão ter ferramentas que vão ser contratadas, então isso nunca termina. E uma ferramenta te facilita nesse PDCA, nesse processo de melhoria contínua, né? Não sei se tu acha que é por aí, Lucas, o que tu pensa disso? Concordo, Thiago. Eu faço um paralelo com planejamento estratégico, né? Quando tu começa a trabalhar com planejamento estratégico na tua empresa, tu nunca mais vai deixar de trabalhar com planejamento estratégico. Todo ano tu faz É. planejamento para encarar o próximo ano, o próximo semestre, 2 anos, enfim. E adequar a LGPD é isso, né? Então, tem um ditado que eu gosto aí, o ótimo é inimigo do bom, né? Não queira implementar o melhor software de mercado e fazer tudo perfeito, porque tu não vai sair do chão, tu vai olhar aquilo e vai assustar, né? Começa na planilha, começa mapeando, começa devagar, mas começa a movimentar a organização, né? Daqui 1 ano e meio, 2, a gente vai ter muito mais maturidade no mercado, na questão de software, na questão das consultorias, né? E até da própria autoridade supervisora, que agora também está super bem estruturada, mas está começando a partir de agosto a gente sabe, né, Thiago, que eles podem começar com as sanções, mas eu acho que a gente vai ter bastante novidade nessa área. Então, começa, né, mas foge do perfeito, do ótimo, porque é difícil ali, é difícil, né, é um tema novo, então não tem muita história no mercado ainda, né, mas tem que começar. Exato. E eu faço esse paralelo com planejamento estratégico. Não é porque tu contratou uma consultoria, que eles foram lá, documentaram, entregaram tudo para ti, que tu vai passar 5 anos sem olhar aquilo, e daqui a 5 anos tu, opa, agora eu tenho que olhar LGPD de novo. Não. Né? Isso fica vivo, né? E por isso que uma das boas práticas, né, Thiago, é criar um comitê ou uma área de privacidade, né? Porque às vezes a consultoria sai da empresa, entrega o trabalho, e quem vai dar sequência nisso? Né? A gente não amarra ninguém, né? Não é vitalício um contrato de adequação. Uhum. Mas essa empresa depois ela pode caminhar com esse comitê interno dela e manter a atualização. Agora, médias e grandes em planilha é difícil, né? Então a gente vê o futuro sim partindo para uma solução de software. Com certeza, com certeza. E outra coisa que eu penso de software é, nós temos alguns clientes que desenvolvem seus próprios sistemas, né? E a gente já foi questionado de possibilidade de criar seu próprio sistema. Hoje, um sistema de gestão de privacidade é praticamente um RP. Tem que cadastrar todos os processos, como isso se adequa, quais são os impactos, os riscos de impacto de privacidade que podem ter, com quem fala, né? Hoje estão começando a falar de empresas resilientes em segurança da informação, então como é que isso se conecta com a parte de tecnologia. Então, a gestão disso começa a ficar bastante complexa. Então, vai fazer em casa? Pode fazer, mas a curva de aprendizado é bem maior, né? Então, concordo contigo. A gente tem que começar de algum lugar. E primeiro, assim, a conscientização que aquilo ali não é para encher o saco. Aquilo ali é para o bem, é para melhorar. De repente, é uma oportunidade de tu rever teus processos, é uma oportunidade de tu melhorar, de tu ser mais dinâmico, mais rápido, reduzir custos, né? Então, hoje um processo tem 10 etapas, daqui a pouco tu faz um CIPOC, um BPM, e tu vê que, cara, podia ser feito em 5. E isso já é uma redução de custo que compensa esse trabalho de consultoria aí, de contratar a Qualitec, né? A gente tem o trabalho aí do Lucas, né? Com certeza, Thiago. E a gente está vendo isso na prática, tá? Porque as empresas acabam revisitando processos que às vezes não queriam, né? Ou que estavam lá de lado, né? Porque o negócio está andando e tal. E acabam melhorando, tá? Questão de fazer em casa o software, até eu já fiquei tentado na ideia, tá? Mas, assim, sinceramente, tem muita opção no mercado já, e muita opção boa. E tem para todos os tamanhos, tem para o pequeno, para o médio e para o grande. Então, fala com quem entende do assunto aí que dá para estudar, né? E tem para todo tipo de investimento, eu diria. Tá? Desenvolvimento é complexo, é complexo. No caso da OneTrust, que a gente trabalha aqui, ela é modular, né? Então, por exemplo, assim, para te ter uma ideia, se você tem um site e você quer fazer a gestão de cooking desse site através da ferramenta, é possível. E é um preço super acessível anual. Acho que está em torno de R$3.000 ano, não tenho certeza agora.
mas por ano, por site. Então, é um valor relativamente tranquilo e tu consegue ter ali o IP, a hora, se o cara aceitou, o que ele aceitou, porque hoje tem que ser por plugin, né? O Google Ads, Facebook Ads, tu vai marcando quais são as caixinhas que tu autoriza e depois tu tem que resgatar isso num log. Como é que tu faz? Então, essa gestão toda granular, né? Aí, Thiago, é o que eu digo, né? Para um cliente que tem e-commerce, por exemplo, e que tem lá milhares de acessos mensal, é altamente recomendado o cara aderir a uma solução dessas, né? Porque tratamento de cookie é tratamento de dado, se a gente for olhar a base legal disso é consentimento, e como é que eu dou consentimento? É uma gestão lá no site, né? Então, o famoso aceitar cookies, configurar cookies, né? Que a gente está começando agora a ver uma avalanche nos sites, né? E tem que cuidar, né, Thiago? Porque tem muita solução ali que diz aceitaram, mas por trás não tem gestão nenhuma. Tá? E aí é um engano, né? É aquele para inglês ver. Bom, eu vou botar no meu site lá a barrinha de cookies para quem entrar entender que eu tô legal. Mas e se um titular pedir lá para ver um consentimento? Como é que tu vai resgatar o IP? Como é que tu vai ver se ele aceitou ou não aceitou? Né? Mas é aquele... Tem tudo que é tipo de solução, tem que avaliar bem e tem coisas que são bem acessíveis, né? Dá para fazer bem feito. Legal. E como é que a Qualitec está pensando nessa parte de tecnologia? Como tu já tem essa veia de tecnologia, eu entendi que tu fez o curso, tu está fazendo a conformidade, sei que a tua equipe tem advogados, tem pessoal de consultores, tem um pessoal bastante qualificado na tua equipe também, mas a parte de tecnologia, como é que tu tem construído isso nos teus clientes? Tu faz oferta à parte, tu faz sugestões, o que tu recomenda fazer assim, de tecnologia no decorrer da tua conformidade? Tá, tu tocou num ponto importante, né, Thiago? O processo de adequação, ele é difícil, né? Não é impossível, mas é muito difícil alguém só da área de tecnologia fazer, como eu também julgo difícil, e mais difícil ainda para alguém da área do direito fazer. Então, aí eu recomendo essa união, né? Se tu é da área de TI, procura alguém muito competente, né, na área jurídica e que estude, que entenda de LGPD, né? Porque é necessário, né? É multidisciplinar, né? A gente sabe que durante, principalmente a avaliação de risco e quando tu começa a analisar o cenário do cliente, surgem demandas de tecnologia. Então, um firewall, né? Atualizar um firewall, mudar uma tecnologia de endpoint de antivírus, uma ferramenta de DLP, né? Claro que aqui eu estou falando ferramentas de TI, mas uma boa política de segurança e uma política que, assim, seja acessível a todos, né, Thiago? Porque é comum também de chegar na empresa, vocês têm uma política de TI? Tem, beleza? Onde é que ela está? Está lá no TI. O pessoal do comercial teve acesso? Nunca viram. Pois é, a gente tem que fazer esse pessoal ler essa política e entender, né? Então, essas medidas, eu sempre digo, não é só tecnologia, né? Tem acesso de perímetro, por exemplo, um sistema contra incêndio, sistema de monitoramento de câmera pode servir para ajudar. A gente recomenda, né, Thiago, esses 20 e tantos anos na área de TI, me ensinaram bastante coisa e pude conhecer muitas empresas, né, extremamente competentes, cada um do seu quadrado, eu digo, né? Então, depende do tamanho da empresa, né, Thiago? Depende do tamanho da empresa, o tipo de solução, a gente tem vários parceiros que a gente pode recomendar e indicar, né, para aquele tipo de solução para ajudar, né, a proteção de dados. Porque sem proteção de dados não tem privacidade, né? É verdade. Uma premissa básica, né? Para mim ter proteção, para mim ter privacidade, eu preciso proteger os dados. E para proteger os dados, dependendo do tipo de negócio e do tamanho, tem várias ferramentas. Verdade, verdade. Cara, que legal, que legal. Sabe que nós aqui da The Service estamos com 30 pessoas, tá? E, cara, a gente está com vaga aberta a todo momento, a gente não consegue dar conta, assim, desse crescimento, dessa demanda, né? Sabe o que a gente tem notado? Que o cara de qualidade, ele faz toda a diferença, porque, assim, o advogado, espera-se que o advogado bom seja bom na parte jurídica e o cara de tecnologia seja bom na parte de TI. Mas beleza, aquela parte intermediária ali de processo, de tu ter documentar, tu ter que renovar, tu tem que entrevistar. Esse cara que é mais voltado ao processo dia a dia, o negócio, às vezes esse cara fica meio... não é tão chamado para conversa, sabe?
a gente tinha ensinado todos os processos gerenciais para os nossos técnicos e os nossos advogados, mas a gente viu que um cara de qualidade faz toda a diferença, porque esse cara já tem no sangue um Seis Sigma da vida, já tem no sangue um controle de qualidade total, sabe? Já tem outras visões. Tu já pensou em ter um outro cara dentro do teu time de negócio mesmo? Um analista de negócio talvez não precisa ser um cara de qualidade, mas eu tenho pensado nisso, sabe? Que faz diferença ter um cara com esse foco para olhar para o negócio. Porque às vezes a técnica quer fazer uma super controle, né? Mas o quanto que isso para o negócio faz diferença? Né? E trazer essa visão de negócio não seria um diferencial interessante? Sim, eu acho que além de diferencial é meio que assim precisa ser feito, tá, Thiago? Porque é perfil, não é? Não estou generalizando, mas o perfil das pessoas de TI, né? Principalmente a área técnica, é mais introspectivo, é uma pessoa que não fala muito, que é fechada no mundo dela ali, né? O advogado já tem aquela fala de uma maneira assim de advogado que às vezes não é tão fácil de entender, né? E tu tem uma faz esse meio de campo na área estratégica, com os departamentos e tal, é bem importante, tá? A gente já percebeu isso, e se tu não tem essa pessoa, dificulta demais o trabalho, porque aí tu vai ter dificuldade de coletar a informação e principalmente deles entenderem, né, o que precisa ser feito. Tá? Então, é uma estratégia bem interessante, a gente já está pensando nisso, e na verdade a nossa equipe ela tem um pouco desse perfil, né? Então a gente consegue tirar de letra assim, essa questão. Que legal, que legal. Porque o que eu tenho visto, eu comentei nesse ponto, porque eu achei relevante trocar com a nossa audiência, né? Tô vendo muito lobo solitário, né? E tô vendo duas coisas acontecendo nos nossos grupos que são interessantes. Tem o lobo solitário que quer fazer tudo, e esse cara, na minha opinião, ele deveria se preocupar em fazer uma oferta menor, né? Cara, vou revisar só os teus contratos. Eu vou, sei lá, vou fazer só análise, vou só implementar um sistema de gestão de cooking, limitar o escopo da entrega, porque se deixar muito abrangente, não vai ter braço para trabalhar. Ou, mais interessante, que eu tenho visto e tenho ficado muito feliz com isso, é conectar pessoas. Né? Pessoas que nem eu e tu, a gente se conheceu através do curso, isso já aconteceu palestras, né? Tem gente dando aula, essas conexões têm funcionado bem lá no grupo, porque a gente sempre está reciclando isso, o grupo está bastante movimentado lá. Às vezes o aluno ele traz coisas que acontecem nele no dia a dia, então isso é fantástico. E as reuniões semanais que a gente faz ajuda nessa discussão, né, aconteceu tal coisa, o meu condomínio tal coisa, e a pessoa, como ela vai vivenciando aquilo ali, talvez coisas que ela não tinha olhado, se preocupado no passado, como ela começou a estudar, ela começou a perceber, e no momento do curso, ali no momento do dia a dia, é onde ela tem para trocar. Então, essas dicas aqui que a gente está passando são coisas que a gente está sentindo aí, talvez faça sentido, né? E eu acho assim também, né, Thiago, como o tema é novo, tá todo mundo aprendendo junto, né? A gente não tem ninguém com 10 anos de experiência em LGPD que possa vir e ter muita autoridade. É diferente tu adequar uma indústria, um comércio, né? Uma empresa de condomínio, de um escritório de contabilidade. Então as pessoas também estão se encontrando, mas eu concordo contigo. Às vezes tu tem que olhar que aquilo ali, tu não tem todo o conhecimento. Pô, mas eu conheço uma empresa aqui, parceira, que está lá no grupo, que a gente tem contato e que o cara tem esse conhecimento. Chama para trabalhar junto no projeto, né? O nosso mercado de adequação de LGPD ele é gigante. Tá? Se tu pegar esses números que eu dei lá, que eu falei antes, assim, são mais de 19 milhões de empresas no Brasil. Tá? Vai diminuindo isso em percentual de que vai olhar LGPD, que vai investir, que está próximo de ti, no teu estado, na tua cidade. É cliente que não acaba mais. Né? Então a gente precisa ter esse receio de compartilhar, de se ajudar. Né? Eu recomendo, assim, né? A gente troca algumas coisas também com a Deserve aí, e tem sido bem saudável. Acho que agrega para todo mundo. E daqui a 2 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que foi uma decisão acertada e que nos deu bagagem para estar onde a gente está. Com certeza, com certeza. Adorei visitar aí Caxias, comer bem massa, polenta, coisa boa. Que... Cara, o que eu ia te perguntar também, assim, que dica a gente já falou de treinamento, a gente falou de serviço, a gente falou ali também de produtos, né, de que podem ajudar, mas que outra dica que tu dá para essa pessoa que ela quer empreender, assim?
Como é que a gente poderia encurtar esse aprendizado? O que que tem doído? Aliás, o que que doeu no passado e agora tu já tem uma certa bagagem que consiga compartilhar, assim? Quais são as dicas que tu pode dar? Buscar conhecimento, Thiago, eu considero assim como ponto principal, né? Bom, eu vou empreender na área de LGPD, né? Busca conhecimento de qualidade, né? Não fica superficial, aprofunda muito o assunto, estuda, tem que estudar bastante, né? Eu não sou um cara de muita leitura, nunca fui de muita leitura, mas nos últimos 2 anos, te confesso que eu li quase para minha vida inteira, eu diria assim, porque tem que estudar muito, tá? Então, busca o conhecimento na área. Desenha um cenário otimista, desenha um cenário realista e um pessimista, né? E vê como tu vai te sair nos 3 cenários. Bom, se der tudo muito bem, eu vou assim, porque às vezes até um cenário otimista te atrapalha, Thiago, né? Tu crescer rápido demais, se tu não tiver braço, né? É. Tu entregar, é pior, né? O realista seria o ideal. Agora, fazer um cenário realista com tudo isso que a gente está vivendo, às vezes é bem difícil, né? Mas eu Não sempre sabe, não tem como prever tudo, né? e eu gosto de olhar bastante o pessimista. Bom, se der tudo errado, o que que eu vou fazer? Cara, eu consigo sobreviver, eu consigo respirar ainda. Bom, então vamos acelerar aqui, que mesmo que der tudo errado, eu vou sofrer, vou ter dificuldade, vou apanhar, né? Mas eu vou conseguir sair ali na frente. E principalmente assim, né, Thiago? A gente tem um negócio que chama zona de conforto, que é bem legal, né? Porque quando a gente está lá é porque está tudo bem, está entrando dinheiro, está faturando, né? Os problemas estão administráveis e tal. Só que ela é muito perigosa, ainda mais hoje em dia, né? Onde tudo acelerou agora, as coisas mudam de um dia para o outro, né? Tu vai dormir num dia, tu acorda no outro, tá tudo diferente, tá? Então, assim, se tu tá nessa zona de conforto, sai dela, esquece ela. Não existe zona de conforto para quem quer empreender em qualquer ramo, em qualquer negócio. A gente está falando aqui de LGPD, mas se tu for vender carros, se tu for vender apartamento, se tu for vender tecnologia, roupa, né, saia da zona de conforto. Se realmente tu quer empreender e ter sucesso, todo dia é desafio, todo dia é problema, né? Todo dia tem aquele ditado, tem que matar um leão, né? É. Não tem que ser ruim, tá, Thiago? Não estou dizendo aqui que tem que causar angústia, né, ansiedade nas pessoas. Tu tem que encarar isso como um processo que tu escolheu. Tu decidiu empreender, né, tu decidiu pagar imposto, contratar, né, pagar aluguel, sabe? São coisas do mundo de quem quer empreender. Então, encara isso como positivo. Tem que trazer felicidade para ti, se não desiste, né? Tem gente que não nasceu para empreender, que nasceu para trabalhar em outras empresas e tal, e tá tudo bem. Eu mesmo já experimentei isso e foi bem bacana, aprendi, né? Mas empreendedor é isso, esquece a zona de conforto. É. Tu falou sobre livro, né, que tu tá lendo bastante. Hoje a gente escreveu o nosso primeiro livro. Eu acho que tu já sabia porque a gente compartilhou com o grupo, mas queria compartilhar aqui também com a nossa audiência. A gente ficou muito contente de ter essa experiência de escrever o nosso primeiro livro, já está na Amazon, né? A nossa ideia é apresentar a LGPD além da letra da lei, porque às vezes a pessoa lê a lei ali e o que aquilo significa. Então a gente tentou trazer outras visões e uma parte mais técnica também, de tecnologia, uma vivência de segurança da informação que a gente tem. Então, para quem tem interesse, aí está na loja da Amazon. E tu também falou ali de planejamento, né, de 1 ou 2 anos. Cara, hoje a gente revisa, nós fazemos o planejamento anual, mas a gente revisa por quarter, né, por trimestre. Então, realmente o mundo mudou. E a postura, né, cara, eu acho que aqui na Deserve a gente valoriza muito isso. O Jim Collins, né, ele tem escreveu um livro que diz Empresas Feitas para Vencer. E nesse livro ele fala que primeiro quem, depois o quê. E a gente valoriza muito essa questão da pessoa em primeiro lugar, porque o técnico a gente consegue ensinar. Até porque a gente tem essa parte do Academy, né? E só para contar uma história muito rápida, nós tínhamos uma pessoa que o cara trabalhava em torneiro mecânico e ele se inscreveu para uma vaga de comercial. E a gente achou que ele não tinha perfil para a vaga e tal, e a gente ia descartar ele. E ele terminou a entrevista dizendo assim, se eu não for trabalhar aqui, eu vou trabalhar em outro lugar, mas eu vou trabalhar como comercial, porque essa é a vida que eu quero, e eu vou mudar de vida, eu vou trabalhar como comercial. O cara conquistou a vaga, né, cara? Tipo, não tinha como dizer que não. Então, isso que tu falou é uma verdade, assim. Às vezes a gente tem que saber o que a gente quer e pagar o preço, né, cara? Quero empreender, cara,
Tipo assim, tem que ir lá pagar imposto, gostei desse teu exemplo, né? Tem que fazer o caminho, porque tu tem que pagar o preço para realizar o teu sonho, não tem outra maneira, né? Tiago, não tem exceção. Todas as pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas hoje, se tu olhar para a história delas, tem no mínimo 15 anos de muito trabalho, tá? Mas as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço têm 30, 40 anos de trabalho. Então, é algo Verdade. que eu peguei para mim e disse, bom, eu tô há 25, 26 anos no mercado, cara, eu, para chegar onde eu quero, tenho que, no mínimo, assim, olha, ralar bastante por mais uns 15 anos, né? Mas eu sei que eu vou chegar lá, tá? Mas tem que ter essa consciência e, de novo, isso não pode ser um karma na tua vida, né? Se isso te Sim, atrapalha, se não te deixa feliz, busca outra coisa, né? Eu gostei muito das experiências que eu tive de trabalhar para outras empresas, né? Inclusive, eu comentei lá no início, eu tive, acho que uma sorte grande, né, de ter bons gestores, eu aprendi demais com eles, né? E falando de sorte, né, a sorte, para mim, é o encontro lá da oportunidade com o preparo, com né? certeza. E a Com gente tem certeza. que o cavalo passa encilhado, tu tem que te atirar, né? Só que se tu não souber montar, ou se tu não treinou um pouquinho, tu vai cair ali na frente. Então não adianta muito agarrar a oportunidade assim, né? Então, Com essa questão certeza. de preparo, né, com a oportunidade é a tal da sorte, que muita gente fala. Mas se tu entrar na história de cada um aí, tem bastante trabalho e bastante tempo. Não tem nada no curto prazo. Show de bola. A gente compartilha bastante dos valores e por isso que a gente está trabalhando junto algumas vezes e gosto muito dos teus valores. Mas a gente está chegando no final aqui, Lucas. A gente está já até passou uns minutinhos e queria te perguntar, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui com uma mensagem, o que a gente pode esperar da LGPD aqui para frente? O que a gente pode esperar dos próximos capítulos dessa Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, Thiago, como eu assim, já falei, né, mas o mercado é gigante para quem quer atuar na área. Tem espaço para todo mundo. Então, busquem qualificação, né? Faça o seu trabalho, se vai ser nichado na indústria, no comércio, se vai ser geral, né? A nossa proposta é uma proposta personalizada para cada negócio. A gente está experimentando isso, né? Talvez no futuro ela seja para um segmento específico, né? Mas o mercado é gigante. Espero que a NPD cumpra seu papel como vem cumprindo até agora. Eu estou muito satisfeito de ver as ações, o que eles estão fazendo. A formação da diretoria eu acho que foi muito bem escolhido, né? As pessoas que estão lá são extremamente competentes e técnicas, né? E o que a gente tem que fazer é levar esse mercado para o nível profissional, né? Porque não adianta a gente querer falar de adequação LGPD sem conhecer. Eu vejo ainda muito isso, tá? Quando a gente vai falar com o mercado, com as empresas, a falta de informação ou informação errada. E aí o empresário fica em dúvida e ele não investe, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de ir lá e falar o que a lei fala e o que tem que ser feito, tu mostra lá início, meio e fim, né, e o processo, ele entende e ele investe, né? Então, é um mercado extremamente promissor. Não tem mais dúvida, né? Assim, no início lá, as pessoas questionavam, a LGPD vai pegar? Será que isso não é um bloco K, um E-social que vem mudando? Não é. É uma onda mundial e veio para ficar e veio para o bem. Isso é importante também, né? Então, é isso, né? Escolhe teu mercado, se prepara. Lembra lá que tem que estar preparado, porque senão vai ter oportunidade. Tem muita oportunidade no mercado, mas se tu não está preparado, tu não vai conseguir entregar. Legal, Lucas. Obrigado pelas palavras aí. E então eu vou encerrar o nosso bate-papo aqui com um agradecimento por essa oportunidade maravilhosa, por essa audiência. E lembrar também, né, que a formação, o DDPO hoje está disponível tanto no formato presencial, online, quanto no EAD. Tá? Então a gente está disponível aí. São 500 mil DPOs a expectativa, a necessidade do mercado, né? E também conte com a Deserve, conte com a Qualicorp, né? A Deserve, nós temos a filosofia aqui de garantir a segurança do seu negócio, né? Tanto na parte de tecnologia quanto de privacidade de dados com a LGPD. E fica o convite para conhecer essas duas empresas maravilhosas. Obrigadão, Lucas. Legal, eu agradeço a oportunidade, né, Thiago? Eu lembro que quando eu iniciei a formação, não tinham 100 DPOs certificados pela Exim, isso há um ano atrás, né? Então, olha, aí tu trouxe outro número bem bacana, né? A expectativa de 500 mil. Vamos lá, vamos buscar esse mercado. Quero agradecer a Deserve pelo convite, a todo mundo que escutou a gente fica à disposição aí para continuar o bate-papo.
E agradecer em especial também a minha família aí, que tem me apoiado, né? E que está junto, porque não é fácil, a gente tem que conciliar tudo, né? E é uma vida corrida, a pandemia mudou para todo mundo. Mas graças a Deus está tudo indo muito bem, estamos todos com saúde, vocês também aí, né? Então é isso que a gente precisa. Legal. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Um abração. Tudo de bom. Fica bem. Tchau, tchau.